Ninguém gosta de vídeo muito grande. Aqui, Então, como não? prática de lazer, tem um banheiro, tá? Então, momentos enriquecedores. Diabética, já viu como é que é? Lição 16, felicidade possível. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza engranaldasse de festa as criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejaste a vida objetivando encontrar esse reino encantado, onde por fim descansasse da fadiga da aflição e fluísse a harmonia. Passam-se os anos e somas frustrações, anotando desencantos e amarguras, sem anelada conquista. Lentamente entrega-te ao desânimo e sentes que está discriminado no mundo quando vê as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais desfilam os jovens, belos e jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, corpos venusinos e apolênios, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em iates de luxo ou exibindo-se em desportos da moda. Invejáveis, triunfantes, crês que eles são felizes? Não sabes quanto custa em sacrifício e dor alcançar o topo da fama e permanecer lá, sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaio do arrependimento. Alguns envenenaram a alma nos charcos por onde andaram, antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras que lhe consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros que o antecederam e desapareceram, esquecidos e enfermos. Aqueles que foram pessoas objetos amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Essa miséria que fala aí é do outro lado, né? Não sei. Não é no decorrer da vida material. Mas de repente também nessa vida material. Quantas pessoas que estavam lá na Globo eram ícones e mais tarde apareceu lá no asilo lá dos artistas, numa miséria tremenda. Já estão lá do outro lado? É verdade, senhor. Agora. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil da carne e experimentam de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial, o que parece não exceder a imagem, a ilusão. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde, de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção.
A felicidade é uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. Quem avança monte acima pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejantes relvas que queimam em nascer ali, colocando beleza no chão. E ela finaliza assim: reúne essas florzinhas em um ramalhete, toma das pedras pequeninas fazendo colares, e descobrirás que para a criatura ser feliz basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Que assim seja. Preste inicial, Henrique. Tudo bem. Amigos, nós estamos aqui reunidos no nome do Santo Senhor, Mestre Jesus, nosso guia e modelo, para que nós possamos absorver da espiritualidade os fluidos necessários para o nosso dia a dia. Assim sendo, o nosso comportamento vai sempre concorrendo para a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. Agradecido então estamos aos benfeitores espirituais que, em nome do grupo de Jesus, está aqui a nos orientar, a nos trazer essas lições, a nos trazer a boa nova promessa do grande mestre que aqui passou. Então nós aqui estamos agradecidos aos irmãos presentes, aqueles que não vieram, que não puderam vir. Cada um sabe da sua parte, da sua responsabilidade. E nós aqui estamos no cumprimento da nossa meta, que é a evolução, é crescer, é um aprendizado. E assim, nesse instante, ligado às forças superiores, um benefício para nós, ou seja, a nossa casa bem ornamentada interiormente, para que possamos estar preparados para absorver essas lições que de imediato será. E assim sendo, um bom desfecho dessa semana, principalmente quarta-feira, que é dia de uma revisão daqueles que partiram, e aqueles que se encontram enfermos, que possa ser visitado agora pela medicina do alto, levando os benéficos fluidos positivos, fluidos cósmico-terapêuticos. Agradecemos assim e nosso contentamento de saber que estamos de retorno através da nossa escalada espiritual, através das casas também espiritual. Por tudo que nos concede, obrigado, estamos prontos para uma nova iniciação. Passa a palavra aí ao irmão Valdemir. Então separei um livrinho aqui, é o mesmo da semana passada, né? Eu achei um ponto aqui muito interessante, que a gente já começou a falar ontem à noite. O livro é Leis Morais da Vida, ditado pelo Divaldo, ditado pela Joana de Ângela e psicografado pelo Divaldo Franco. O título é Afinidade e Sintonia. Então, deixa eu só desligar aqui o carro, desculpa, deixa eu só dando uma olhada aqui nesse negócio. Pode prosseguir, Carlos. Então, afinidade e sintonia. De referência à problemática das doenças,
A questão da sintonia psíquica é de relevância incontestável. Prestar atenção. Problemática da doença. A questão da sintonia psíquica é de relevância incontestável. Fenômeno inconsciente que decorre dos hábitos mentais assumidos pelo indivíduo deve ser examinado em profundidade, necessitando de acurado esforço, a fim de que abandone as baixas e densas faixas do abatimento e da viciação, ascendendo aquela nas quais se aurem forças e estímulos para os cometimentos de sucesso. Acomodado à posição de lamentável rebeldia interior, seja pelo acompliciamento com entidades perniciosas ou mediante a tácita ou a silenciosa aceitação de velhos hábitos do personalismo dissolvente, o homem permanece por prazer e invigilância na sintonia com o mal. Dá licença, cara. Isso aí é um referencial para aqueles que... Para todos nós, Hervé. Não, eu não quero dizer para todos nós. Mas ele se colocou no rolo. É para aqueles que se dedicam às atitudes. Vamos dizer, o indivíduo tem um vício qualquer. Hoje eu vou deixar, amanhã eu vou deixar, em nome de Jesus eu vou tirar, coisa e tal, mas a pessoa está naquele estado de conservação do problema. Quando chegar mais à frente, o corpo cobra, o espírito, ele enfraquece, e daí vem a tal chamada doença, não? O problema, eu falei ontem ali, eu nem terminei, que depois pulou para o outro lado. Ontem hoje de manhã eu vendo o vídeo, que eu vi que eu não continuei o que eu estava falando. O problema todo é que a gente quer deixar a mente conduzir as coisas. A mente conduzir as coisas. Aqui está se falando muito de colapso de ondas, que fica muito na parte científica. E a gente não entende o que é esse colapso de ondas. Ora a partícula é matéria, é partícula, ora essa partícula se transforma em ondas, e aí não é mais matéria. E ora ela é onda e se transforma em partícula. Agora, um dado científico que pouca gente sabe. No campo elétrico, o nosso coração tem 60 vezes mais poder elétrico do que a mente. No campo magnético, a mente tem mais poder. O coração tem 5.000 vezes mais poder do que a mente. Não, isso aí eu estou falando, sou eu que estou dizendo não. É verdade mesmo? Não sou eu que estou dizendo não. Então, aí a gente vai colocar isso porque o Jesus... O poder elétrico, eu concordo. Agora o poder magnético, o cérebro tinha... Não, mas aí é que a mente te conduz a isso. Aí a gente vai ver Jesus falar o que bata, e abençoe-vos-á. Peça, e lhe será concedido. Então isso tudo está mostrando que o nosso sentimento que está alojado no coração, ele tem um poder muito mais do que o mental. O sentimental tem muito mais poder do que o mental, porque aqui tem toda uma energia para fazer esse colapso de ondas, que começa na tua intenção e não no teu raciocínio. Eu quero ser santo, mas eu também quero ir lá tomar a minha bebidinha, comer a minha carninha, tirar o meu melhor ali. E, quer dizer, são condicionamentos que eu coloco numa lei de sobrevivência da espécie. Qual espécie? A espécie da matéria, da carne. E eu não estou colocando essa contabilidade o espírito. Porque quando ele faz essa colocação aí, voltando lá ao lado científico, né? Por que usar a mente no momento para a gente é prejudicial, né? Porque tu não sabe decidir. É só por isso, entendeu?
E quando você é levado pelo teu sentimento, pelo teu coração, a espiritualidade tem mais facilidade, né? E cientificamente comprovado, que né, Deus já nos deu esse corpo no momento, essa, sabe, com essa capacidade de sentir, né? Que é para a gente, sabe, ter esse assessoramento. Porque se a gente for só pela cabeça, a gente vai cair no abismo. Mas aí a gente não pode usar um meio termo? Não, o certo é Você vai usar o nosso estado, o produto é teu. É em cima do que tu usa. Porque, veja bem, cientificamente falando, né? Cientificamente falando, né? A tua mente está aqui, o teu sentimento está aqui, no momento, nesse corpo que nós estamos, nesse perispírito que nós temos, à medida que tu vai, sabe, aprendendo, aí o raciocínio vai superando. E, inclusive isso daí, não digo nem vai de encontro, ele vai com a certeza que toda vez que tu age só com a mente, acaba lá na frente dando uma besteira. Não, mas a tua mente está no palpável, a tua mente está no contabilizado, a tua mente não está nesse instinto, nessa mediunidade que vai acontecer ali na frente. Porque isso tudo até então é mágico. Mas tem leis, tem forças que a gente ainda desconhece, por estar ainda tateando esse caminho novo, esse lado que une a ciência ao lado obscuro da espiritualidade. Uma suposição. Tomar decisões é muito difícil. Uma suposição, na situação atual, na situação que estava o Cristo, no momento que ele viveu. Uma suposição, não estou afirmando nada, né? Pô, será que no momento que ele estava passando por toda aquela agressão física, será que ele não tinha vontade de ter uma reação momentânea? O sentimento dele, né, de sobrevivência na matéria, porque ele era um corpo físico, né? Mas aquela mente ali, né, aquele raciocínio estava já com bastante conhecimento. Se você vem numa predisposição, acreditando no conceito cristão, católico, evangélico, você não entende por que o Cristo vai suar sangue. Por que ele vai chegar numa igreja onde tem espíritos ainda muito... Você tem que ter ciência para poder explicar isso. Tudo. Tu vai ter ciência para poder explicar isso. Você vai colocar um Cristo homem ali, muito apegado a um sentimento pequeno, e não entendendo, pô, isso aí é coisa de criança, eles ainda estão nessa faixa. Então, quer dizer, isso tudo entra numa contradição na qual, pô, no que eu acredito? No que eu não acredito? E aí, por isso que quando se coloca referência, não das mensagens atualizadas, mas das mensagens lá atrás, eu desconsidero, porque eu não sei nem se é verdade. Era um momento, né, onde você não tinha conhecimento. Não tinha. Hoje vem a lupa do espiritismo, a lupa da transpsicologia, vem mostrar, sabe, um desdobramento naquela informação muito luminoso. E aí você tem como aceitar aquilo. A verdade é que a ciência sem a religião, ela se torna cega. E a religião sem a ciência, ela é capenga. Então tem que ter esse elo, e esse elo quem está fazendo é a doutrina espírita, né? E a ciência também, só que a gente agora está conseguindo descobrir como é que esse blá 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 aqui, essa fantasia, consegue se manifestar e se realizar em cima do que a ciência está me trazendo. Aí eu já estou conseguindo fazer essa interligação de uma forma até plausível, né? Difluem dessas situações graves casamentos mentais, conúbios mentais, em processo de obsessão por parte de espíritos ignorantes e pervertidos, ou pela satisfação natural de permanecer em atitude doentia, sem o esforço que deve envidar para a libertação. Então, a meditação em cima de uma forma sem pensamento, sem projeção, sem nada, é para isso, para vir a mensagem do alto e não vir o que está consolidado em mim. Eu já sei o que eu sei. Eu quero algo externo. A mensagem ontem do Miramé vai dizer que até a leitura, os escritores estavam sendo conduzidos de forma mediúnica a trazer informações que eles classificam que é deles, mas muitas das vezes foram mensagens mediúnicas. Então, nessa macumba nova, nessa coisa misteriosa nova, a gente vai vendo que há leis, há formas de interligação que a gente
desconhece, mas que agora está aparecendo de forma pequena, de forma até intuitiva, mas está acontecendo ali, né? Que a gente rotula de uma porção de coisa. Na parapsicologia vai falar que é a... Como é que é a leitura de um para outro? Agora do branco. Então, nos outros vão dizer... Telepatia. Outros vão dizer aí que é o Espírito Santo. Outros vão dizer uma porção de coisa. Em toda enfermidade existe sempre uma predisposição orgânica e psíquica decorrente do pretérito, do passado espiritual ou da vivência atual, em cujo campo se instalam os fatores predisponentes ou propiciatórios a larga cópia de doenças, as mais complexas. Conveniente, por isso, o cultivo do otimismo e a realização de trabalhos que desloquem a mente indisciplinada ou mal educada, induzindo-a a novos exercícios e hábitos de que decorrerão resultados diversos. Afinas com o que sintonizas. Estás com quem ou com o que preferes. Cada ser nutre-se nos redutos mentais em que localiza as aspirações. Em consequência, os que aspiram fluidos deletérios, nocivos da irritação constante, da sistemática indiferente ou da prevenção contumaz, perturbam-se, arrojando-se ao desequilíbrio ou intoxicando-se interiormente, dando origem e curso a distonias nervosas que culminam com a loucura ou as aberrações de outra natureza. Enxameiam por toda parte aqueles que falam sobre o sofrimento e as doenças, dizendo-se desejosos de superá-los, vencê-los, sem que, contudo, se imponha as condições exigidas do esforço e da perseverança nos propósitos salutares, que lhes são inusitados. Por que são inusitados? Porque essa coisa é uma onda nova, uma coisa não usada. Porque a mente quer que você jogue isso para frente, que você esqueça isso. Porque a minha intenção é um futuro. Intenção é o futuro. O presente é o agora. A vida é o agora. E a gente vai jogando sempre para o futuro. E aí a gente lembra de um ditado chinês, que o melhor momento para se fazer uma mudança é o agora. Porque o amanhã será um dia mais massificado na negação, na procrastinação. Então, quer dizer, a gente tem que começar o agora para amanhã ser mais um dia já iniciado, já massificado. Então, a gente fica sempre nessa de não sair do habitual. Preferem o retorno, foi aqui? Preferem o retorno à situação primitiva e a fuga espetacular através da lamentação, ao combate profícuo, insistente, reagindo às forças infelizes para sair das faixas vibratórias em que se detém, de modo a granjearem a inapreciados valores da paz, da saúde e da harmonia. Toda a SES decorre em clima de sacrifício. A renovação exige esforço. A liberdade propõe disciplina. A ascensão às vibrações superiores impõe largo expêndio mental, exigindo permanente sintonia com os pensamentos edificantes e as ideias que fecundam bênçãos. Então, isso aqui é muito interessante na hora da gente não fazer uma meditação, e sim uma concentração. Porque a gente tem um hábito da nossa mente ir lá intervir e colocar coisas
prazerosas nossas, que a gente quer deixar de ter esse prazer naquilo, ter esse condicionamento que aquilo é bom, que aquilo é gostoso. Então a gente tem que entender esse lado inicial da meditação, que é a concentração. Se eu não consigo ficar sem pensar, que eu pense em coisa boa. E depois, com o massificar desse pensar em coisa boa, eu vou conseguir me libertar da intervenção da mente. A doença, como a saúde, resulta invariavelmente da posição interior de cada um. Por essa razão, o Evangelho é constituído de convites imperativos à elevação íntima, à solidariedade, ao otimismo em cujas paisagens aurirás a felicidade que todos buscamos. Foi o que eu quis dizer aqui da concentração. Afinamo-nos uns com os outros e intercambiamos conforme as preferências que exteriorizamos, mas que são o resultado de comportamento íntimo. E ela finaliza assim: qualquer que seja o preço da responsabilidade, por mais alto ônus do sacrifício, estás destinado à felicidade, e por lográ-la terás que investir todos os esforços, abandonando as faixas do erro e do crime em que te comprazes, a fim de alcançares os cumes da vitória sobre ti mesmo. Que coisa linda. Juninho, dá uma visualizada lá rapidinho, para ver como é que eles estão. Não precisa subir não, Juninho, dali fora mesmo você já visualiza eles. Daqui a pouco eles vão ficar achando que vocês estão taxando ele como um bebezinho. É. Aí vem a revolta. Não, mas não estão nesse entendimento não. Porra, eles são grandes. Não estão? Você é porque tu é vô. Não, é o Lucas e a Helena. O Luquinha e a Helena, daqui da Mônica. Da Mônica. Pensei que era o da... Não, aquele não tem problema não, aquele já... Tô pensando que eu tô assim, pô, o Valdemir tá que nem minha mulher, Não, mas até a Helena, nem o Lucas, que o Lucas já sabe se virar. A Helena, coitada, que ela vai acordar e vai ficar preocupada. Bem, é a questão 461 do Livro dos Espíritos. Valdemir, estão dormindo ainda, cara. Deixa em cima. Tudo fecha, tudo parado lá. Tá ótimo. Parado. Vamos lá. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A lição é a 465. 465 do Livro dos Espíritos. Pergunta é 465. Pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Boa pergunta. Para que sofrais como eles sofram. E isso lhe diminui o sofrimento? Resposta: não mais fazem-nos por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. B. Aí, segunda resposta. Primeira pergunta, B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? A outra resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Olha daí, Carlos, essa pergunta e resposta. O que aconteceu? Eu tenho uma pergunta principal, ele leu. 465. Então, É 461. 4, ela veio em conta de certas coisas que passam aqui. Perdão, tá aqui, desculpa, tá até aqui do lado. Desculpa, pessoal. Uma pergunta, se fosse 465, a pergunta confirmou, foi coisa que eu desci rápido. 461, a pergunta, vou repetir, vou fazer a pergunta de novo, tá? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios
do que nos são sugeridos. Por isso que eu trouxe essa leitura aqui. Não, o pior que a pergunta aqui era edificante, que eu fiz errado, mas é edificante. Eletricamente intuído. Deixa eu dar a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se torna o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Ou seja, uma estrada com duas vias que você tem que escolher um caminho. Se você escolher o pior caminho, o teu peso... O título já diz tudo. Só que tem um detalhe. Afinidade e sintonia. Nós temos a nossa meta do querer o melhor, o direito, né? Com a sugestão, vamos dizer assim, que nós achamos em geral que não tem a nossa participação, que não tem a participação do invisível, nós vamos levando aquela vida como se fosse nós mesmos que tivéssemos com tal pensamento, com tal vontade, e entretanto é uma orientação. Agora, como livrar? Aí é que é mais difícil, porque a nossa conduta... Não sei se Carlos vai concordar, se não concordar. Difícil mesmo. Pelo entendimento daqui, vai ter situações na tua vida que você vai ter que tomar uma decisão. E ela vai ser pior, numa porção de campos. E a tua responsabilidade em função disso, ela vai aumentar mais ainda. Eu pelo menos, eu entendi dessa forma. Não, e o Cristo sintetiza toda a mensagem dele numa lei e é pequena, é sucinta. Querer o próximo que tu quer para você. Pronto. O resto é encheção de linguiça. Então, quer dizer, muitas das vezes, o que eu quero para mim? Eu quero humilhar ele. Eu quero mostrar para ele que eu sou superior a ele, que eu sou mais poderoso. E aí... O que acontece aqui na nossa casa, de vez em quando, aos sábados, né? Alguns vêm para ser o maioral, querer mandar, querer dominar, ainda ameaça às vezes. Mas é atraído por esse sentimento que nós temos, de ser maioral, de mandar, por isso que eles estão aqui. Porque se a gente fosse pacífico, né, entendesse todo mundo numa bem, Jesus tinha motivo para contar aqui. No livro anterior falou da situação, tu sintoniza o que tu quer. Eli, aqui é uma casa de reforma, cara. É verdade. Aqui é uma casa de reforma. Então, capítulo 2, lição alusiva à pergunta 461 do Livro dos Espíritos, identificação da origem dos pensamentos. Identificação. Para distinguir os pensamentos que vêm de fora, é necessário que tenhamos um pouco de discernimento. Quem não conhece suas próprias ideias, como saberá identificar as ideias dos outros? Se tens alguma sensibilidade, se já és consciente dessa operação de infiltração em nossa mente de pensamentos estranhos, fica mais fácil reconhecer o ladrão que, achando a porta aberta, entra para te roubar a paz e misturar suas ideias com as dos outros. Que analogia bonita. É bem compensador para a estabilidade espiritual difundir as virtudes evangélicas pelos meios lícitos, porque na permanência no serviço da caridade vamos assimilando o amor e a caridade que nos defendem das investidas das trevas nos nossos caminhos. Se Deus deixa os espíritos brincalhões nos sugerirem pensamentos duvidosos, é para provarmos
as nossas decisões. Devemos lutar contra tais pensamentos e mesmo com os nossos que surgirem pela falta de vigilância. A vida é uma constante luta do bem com o mal, para, nesse exercício, conhecermos a verdade, porque somente ela nos libertará de todas as contingências improfícuas. O problema é que a gente acha que esse mal está sempre fora. O que eu falo um maniqueísmo é a gente falar que o mal é o outro, é o diabo, é isso, é aquilo, mas pode até ter vindo de fora, mas achou simpatia aqui dentro. Então, quer dizer, tudo começou aqui dentro. É ressonância, né? É o efeito bumerangue. Isso de novo. Ação e reação. Para a pessoa se reconhecer nesse sentido, tem que estar num alto tempo assim, de reconhecimento. Porque senão a pessoa vai ser joguete se não conhecer. Não, eu acho que é educação. Também. Eu já nem falo que é cobrar do país. Esse país é gente violenta, gente burra, gente isso. Mas quem é esse país? Quem é esse país? O Carlos, aqui é um mundo de prova e expiação, cara. Não, eu estou falando do país. Aqui é. A Suíça é. O Brasil mais ainda. A Suíça é também? A Inglaterra é também? E aí? Eu estou falando daqui, fruto do meio. A gente só tem 523 anos. Sim, Júlio, mas o problema é que nós, isso aqui... Só mudou de lado. Por que nós estamos aqui? Isso nós temos que questionar. Por que Deus, se eu acredito em Deus, por que Ele deixou nascer aqui, nessa situação? Eu acho que é justamente para poder fazer essa reforma em você. Você vem de outras vidas... Ou fazer reforma ou ampliar. Ou então aumentar a tua vida. Tem todas as possibilidades de você fazer o que todo mundo faz de errado. Ou então Júnior, tá ali, você pode pegar e fazer. Não, mas Júnior, eu vou te dizer, graças a Deus que eu nasci no Brasil, graças a Deus que eu estou aqui, graças a Deus que eu estou vendo isso aqui. Se eu morasse em outro país, de repente, eu ia estar ali, sabe, estacionado num terreno que ia ficar muito tempo ali parado. Muito tempo. Nada ruim, nada bom, mas ali. Aqui não, aqui está mexendo. Eu estou com um problema no meu trabalho que eu fico assim, se eu não tivesse todo esse conhecimento, eu estaria deprimido, eu estaria tomando ali tarja preta para... E eu olho assim, eu falo, não, tu está levando pelo lado emocional, o que está acontecendo é só isso aqui, ó, friamente é isso aqui. Se o cara não gosta, se o cara gosta, isso é problema teu. Eu estou passando aqui o que a empresa quer, não é o que eu quero, não. Porque o que eu quero, de repente, também não ia convergir com o que vocês querem. Mas aí... Todo mundo quer o melhor para si, né, mas aí, pela tua ótica, o que a empresa está passando, está surtindo resultado? Não é questão, ela quer mudança. E a mudança do jeito... Mudança para quê? A mudança para ele ganhar mais. Sempre é isso. A empresa sempre quer ganhar mais. Está tendo resultado das mudanças? Não, aí é que está. O resultado vai ser depois. Ele não quer deixar estacionado do jeito que está. E é gozado, aí ele falou o que é gozado, que toda distribuidora começa do mesmo jeito. O Júnior vai abrir uma empresa lá, uma distribuidora. E ele vai pagar uma comissão para os vendedores e vai falar para os vendedores, o vendedor, posso ir em que área? Não, pode ir onde você estiver, que ele não tem cliente nenhum. Pode ir em tudo quanto é lugar onde você estiver. O cara não faz divisão. Vai. Só que quando o Júnior pegar um patamar, e falar, agora não, agora eu tenho que colocar, segmentar cada um na sua área, Marinho. Porque senão você fica uma coisa louca, né? E aí, quer dizer, isso que está acontecendo lá, na hora de segmentar, de mudar, que está tendo choque, que está tendo esse quebrar de ovos, entendeu? Aí, quer dizer, os que estão ganhando muito não quer segmentar, não quer ficar destinado àquele bairrozinho. Ele fazia o Rio todo. Eu vou perder o fulano, o ciclano, o beltrano. E ele ainda tem a prerrogativa. Escolha onde você quer ficar. É por hierarquia de ganho. Quem está mais tempo, quem está ganhando mais, escolha. Mas eles não querem ficar. Eles querem o que eles têm. Só que a empresa não quer isso. Aí, quer dizer, isso tudo é um jogo social, é um jogo de comportamento, de interesse. Tu fica, e aí?
esse lado, sabe, moral e ético, fica muito em xeque a todo instante, porque você tem que estar centrado muito para não entrar para o lado da perturbação, da violência, da ignorância, e de falar a palavra-chave para o cara entender e ficar calado. Eu tenho uma visão diferente disso. Então vamos lá, depois a gente discute isso Quem aí. está ganhando não se mexe. Mas aí, Ganhando quem é que está aí ganhando? você vai levando a discussão para o lado, uma discussão aí que os pensamentos que chegam até nós. Vamos lá. Estamos vivendo em meio a ondas mentais que cortam os espaços permanentemente e se acasalam nas mentes afins, gerando condições inesperadas nas cabeças. De um momento para outro, muda-se de ideias. A fonte de sugestão é exterior a esta, encontrando as portas abertas se fazem inquilinas e às vezes demoram a se afastar da casa mental. Eu vou repetir aqui, porque está falando um pouco sobre isso aí. Estamos vivendo em meio a ondas mentais que cortam os espaços permanentemente e se acasalam, se casam, se unem nas mentes afins, gerando condições inesperadas nas cabeças. De momento para outro, muda-se de ideia. A fonte de sugestões é exterior e estas, encontrando as portas abertas, se fazem inquilinas e às vezes demoram a se afastar da casa mental. É muito interessante que isso aqui é nossos conceitos. A gente vai mudando. Hoje eu crio uma certa vertente ali de espiritualidade, de comportamento, de posicionamento. Amanhã vem uma mensagem, como eu falei, que a verdade, a gente não conhece a verdade, a gente conhece desdobramentos. A gente conhece graus da verdade no qual a gente ainda tem condição de aceitar. Que a verdade é uma coisa muito complexa, no qual a gente ainda não compreende. Pode falar. Eu acho que é Paulo que tem uma fala onde ele diz o seguinte: quando eu era criança, eu pensava e agia como criança, hoje sou adulto, mais ou menos nesse sentido. E ele também fala que hoje mesmo eu pratico o mal que eu não quero. Isso. E não consigo praticar o bem que quero. Então, quer dizer, a gente está sempre em conflito, sempre em mudanças, sempre se questionando. Isso é um lado legal. Aí entra novamente a questão da mente e do sentimento. Sentimento. Precisamos compreender muito e saber fazer uso da energia mental que nos vem de Deus. Os desgastes dessa força com coisas banais e de ordem assustadora, e havendo falta desse hábito de Deus, entramos em decadência e sofremos, dada a carência do que mais usamos na vida, o pensamento. Ainda mais, existem turbilhões sem conta de pensamentos girando no espaço, sem pouso, que, encontrando sintonia conosco, pousam em nossa mente, influenciando-nos de acordo com a sua estrutura. E Paulo coloca num livro místico, que nossos pensamentos, o pensamento daqui da humanidade terra, cria o pensamento nocivo, deletério, primitivo, cria um monte de lixo, que nada mais é do que miasmas que entram na nossa mente, miasmas espirituais, que ele fala que aquilo não tem vida, mas também é vida, que se aloja na nossa mente e fica ali criando vai se fomentando aquele lixo, aquele montouro que está no espaço, entra e forma também asilo na nossa consciência, na nossa mente, e a gente trabalhando aquele lixo. É como se a gente fosse sair de um apartamento, de um palácio e ir morar num lixão.
É fácil de você entender isso aí. Vem à minha mente agora aqui a China, né? A poluição lá em Pequim, né? Como é que faz, né? Você não consegue ver a luz do sol, né? Fica aquela. Entendeu? Dando um exemplo, né? Queima de Material. carvão mineral. Mas o espiritual, porra, é a mesma coisa. Pode ver que mudamos de ideia de um momento para outro, em se falando de pensamento sugeridos elevados, que vêm de fontes benfeitoras, estes são louváveis, porque nos ajudam a pensar bem e purificar as nossas ideias. Os filhos absorvem em demasia os pensamentos dos pais, passando a repetir o que ouvem deles. Assim também repetem os que ouvem dos mestres nas escolas e nos domingos, nas escolas e dos amigos. Convém redobrares a vigilância para seres menos afetados por esses agentes do mal que povoam o espaço em busca de união por conjunção de valores. Vou voltar aqui que eu não entendi o conceito aqui que ele quis colocar. Convém redobrares a vigilância para seres menos afetados por esses agentes do mal que povoam o espaço em busca de união por conjunção de valores. Agora eu entendi. Essa conjunção de valores aí é pelo o pouco que você tem, e aí você abre ali, e aí Jesus já fala, aquele pouco que você tem vai ser tirado, que você vai ficar mais num buraco mais profundo ainda. Então é você que abriu a guarda porque você não ficou sintonizado ou não ficou antenado no que é primordial e deu bracha para a hora do refresco, do recreio. Mas Viramês tem umas colocações lindas, muito bonitas, mas ele tem uma coisa do mal, o mal, ele sempre está falando, né, dos agentes do mal, o cara está na dele. Não, o cara está no pensamento dele, ele quer tirar proveito, ele quer o mesmo que eu, ser feliz e se dar bem. Só que ele não pensa no outro, ele pensa nele. E aí o cara vai falar, aí tem uma mensagem lá na televisão, no jornal, em qualquer lugar sensacionalista. Uma senhora morava lá em Pati de Ofélios, comprou uma geladeira, e a geladeira não mandaram para lá uma caixa com uma pedra, e ela não ganhou. Aí tu vai ver, quanto era a geladeira? R$10. R$10. Porra, a velhinha não viu que a geladeira ali era treta? O cara ela ainda deu sorte, pagou barato. Perdeu pouco. E por que ela caiu nisso? Todo mundo pode levar vantagem. Esse sentimento, sabe, é aquela, naquele matemático, que é brasileiro, mas faz livro mais ou menos... Que é Oswaldo Souza? Ali da... Malbataan. Aí quer dizer, aí ele coloca lá uma historinha que o cara é condenado porque vendeu uma pedra falsa, um anel falso. Deu lá uma condenação boba para ele. E o cara que comprou a pedra, 50 chicotadas em praça pública. Pô, mas ele quis tirar proveito, viu que o próprio protesto passava fome, estava numa merda, e ele ainda quis tirar proveito do cara, né, mano? A gente vai ver, é velhinha, não é malandra, acha que é malandra. Deves ter muito cuidado com a palavra escrita e falada, usando o bom senso na seleção, como fazes com o que comes todos os dias. Tudo o que existe pode ser lícito, mas nem tudo nos convém assimilar. O conteúdo maior deve ser de não emitirmos pensamentos inferiores. Isso aí é difícil nesse filtro. Somos responsáveis por eles, pois são somente na lavoura dos outros que podem dar frutos deteriorados. E a responsabilidade é de quem plantou. Desperta tuas defesas, porque quem conhece as tuas fraquezas és tu somente. Os pontos fracos devem ser
fortalecidos pelo amor, de modo que a caridade te dê a estabilidade, encaminhando-te para a tranquilidade de consciência. Os pensamentos sugeridos em tua mente devem ser filtrados, levados ao fogo da razão. Não sendo contra as leis de Deus, pode ser aproveitado para o crescimento da luz, que deve se entender em todo o teu mundo íntimo, para a alegria da alma e felicidade do coração em Cristo. Que assim seja. É mais uma pérola, né? A reunião de hoje foi bem proveitosa, né? Estudamos bastante, conversamos bastante, dentro de um limite de tempo que até... Porque tem menos gente, aí você não abriu muita discussão. Eu acho que não, acho não. Bem sucinta. As leituras foram sucintas. Bem direta e a gente ficou bem... Foi motivo de bastante. E o Erei não fez muito comentário. Eu também tomei assim. Não, eu acho que no decorrer Carlos, da leitura eu falei alguma coisa. sempre atacando alguém. Você está alfinetada. Espírito em reforma. Mas um dia eu vou melhorar, isso eu tenho certeza. Tem que ser Uma coisa certa, que Isso aí é o nós, mal necessário. a cada vez, estamos aprendendo mais, mas aí vamos olhar e sentir que esse aprendizado que nós temos, ele é só uma descoberta que nós fazemos daquilo que está ao nosso alcance, está bem diante dos nossos olhos. E nós, muitas das vezes, estamos caindo numa rede por distração, por não observar. Como disse o mestre, orai e vigiai. Mas isso tem uma extensão muito maior do que essa palavra orai e vigiai. É uma coisa mais profunda, é uma coisa mais interior. Até mesmo essa de saber das sugestões que nos dá os espíritos, tanto o espírito de grandeza quanto o espírito, vamos dizer, maquiavélico, né? Vamos dizer o seguinte, maquia para nós e nós vamos aceitando, vamos correndo e acha que está certo, não procura notar que o problema, a purgação, está em nós mesmos. E então, esses irmãos, ao já estar naquela vida, naquela vidinha que já tem, vê um semelhante. É ali, como o Carlos falou ainda há pouco, deixa a janela aberta, na casa adornada. Então eles entram, dão todas as sugestões que quer e a pessoa participa daquilo como se fosse o próprio. Por que existem Já esses que irmãos? estivesse nascendo. Por que existem esses irmãos que fazem isso, esse papel de maldade? Às vezes eles fazem por simpatia, não é às vezes por querer atrapalhar a vida da pessoa. Por isso que tem semelhantes, ele segue aos semelhantes, porque são da mesma categoria. Então, é por ali que eu vou, é meu amigo. E as pessoas às vezes estão batendo pé, expulsando espíritos, etc. Então, isso só dá uma voltinha, mas está todo mundo ali no mesmo lugar, porque a mentalidade é a mesma. Então é por isso que nós estamos aqui na Terra, né? Nesse mundo de abençoado, que é onde que nós estamos fazendo a nossa depuração. Bem, chegamos então ao término, né, da manhã de hoje, do nosso estudo, e a gente agradece a Deus aí por esse momento de paz, de tranquilidade, de serenidade. Ouvir um pouquinho da canção e, ao mesmo tempo, vamos conversando com Deus, cada um de nós, fazendo a nossa prece íntima, né? Os nossos pedidos íntimos, pedindo a pacificação aqui no ambiente, se formos merecedores. E o que é que recebemos, a gente tem certeza que se espalha pela Terra, né? Pelo planeta, pelo universo.
Assim, expressando nossa gratidão a Deus pela bênção da vida, encerramos o primeiro momento da nossa manhã de hoje e vamos partir para o nosso café da manhã. Obrigado a todos os presentes encarnados e desencarnados.